Dos quatro cantos o vento sopra a vela pra um lugar nos confins da terra. E quando eu vejo já estou lá, onde ele disse que ia me levar. Dos quatro cantos o vento sopra a vela pra um lugar nos confins da terra. E quando eu vejo já estou lá, onde ele disse que ia me levar. Não foi por merecer que ele me levou a outro lugar. Não foi porque eu tinha alguma coisa boa pra dar, mas foi porque um dia tua graça me alcançou. Então você chamou, eu disse ai de mim, só vou viver se for assim, falando do seu nome, da sua morte e vida, da graça, do perdão e do amor que já pagou toda a dívida. Espalha essa notícia aonde eu for cantando, e sempre ao meu lado teu espírito a vela vai soprando. Boa noite, galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje a gente começou um pouquinho diferente, né? Com essa música. É uma música muito bonita. A cantora que compôs a música, né, que está cantando, é a Ana Heloísa. Ela faz parte do coletivo Candeeiro, né, que é um coletivo de artistas, cantores e algumas bandas, que inclusive quem faz parte também é o Marco Teles, a banda Ipona, né, que nós conhecemos, a banda do Rodolfo. E essa música, ela fala um pouco do que a gente vai falar hoje. O nome da música é O Caminho e o Guia. Então, se você gostou, achou interessante, procura aí nos Spotify da vida, os Deezers, que é realmente uma música muito bonita. E ela vai falar, como eu disse, um pouquinho do nosso tema de hoje. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. E vamos abrir juntos no livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 55. Então, o livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 55, eu vou ler aqui dos versos 8 ao verso 13, do 8 ao 13. Então, vamos lá. Os meus pensamentos são muito diferentes dos seus pensamentos, diz o Senhor. E os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. A chuva e a neve descem dos céus, na terra permanecem até que a reguem lá. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece com a minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz fruto. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a envie, onde quer que eu a enviar. Vocês viverão com alegria e paz. Os montes e as colinas cantarão. As árvores do campo baterão palmas. Onde antes havia espinhos, crescerá cipreste. Onde antes havia urtigas, brotará a murta. Isso resultará em glória. Glória para o nome do Senhor. Será sinal permanente que nunca será destruído. Vamos orar? Senhor meu Deus, quero te agradecer por essa reflexão, Pai, por essa palavra que o Senhor está falando a nós nesta noite, Pai.
Muito obrigado porque a tua graça nos alcança, nos alcançou e sabemos que os teus planos, que são muito maiores do que os nossos, estão sempre a ser feitos em nossas vidas. Que o Senhor possa falar ao nosso coração e é em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre esse texto, né? Mas especificamente antes disso, vou pegar aqui a minha colinha, que eu vou falar um pouquinho sobre o contexto do livro do profeta Isaías, né? Porque é um livro profético e tal, a gente pensa assim, nossa, mas qual que é o contexto, né? O que realmente ele está querendo dizer ali. Mas enfim, o propósito do livro é incentivar os contemporâneos do profeta a serem leais ao Senhor e exortar os futuros leitores exilados a se arrependerem de seus pecados e a confiarem que, após o exílio, o Senhor abençoaria o remanescente fiel e as outras nações de maneira como nunca antes haviam sido abençoados. Então esse livro ele tá ligado à questão do exílio, né, babilônico, e isso daqui é uma palavra vinda de Deus para o profeta Isaías, né? Uma revelação que Deus deu ao profeta Isaías e que, se nós pararmos de analisá-la, ela tem também a ver conosco, de certo modo. Então hoje o tema vai ser sobre isso, sobre o caminho que nós não conhecemos, mas o guia que nós conhecemos. Começando um pouquinho falando sobre esse texto que eu li, né? Ele vai falar exatamente sobre a questão de salvação, né? O verso 8, ele está falando na questão das pessoas foram salvas e como isso da questão do plano de Deus se faz em nossa vida e de como ele é muito maior do que os nossos planos e os nossos pensamentos. E dentro de um contexto geral, né, ele fala sobre graça, né, a graça que é dada a nós, a graça comum, né, na questão do capítulo. E, enfim, não vou me atentar muito porque eu não sou um teólogo nem nada, mas, enfim, mais ou menos isso que nós temos dentro deste capítulo, né? E esse é o contexto, né, que Isaías estava e para quem Deus estava direcionando sua palavra através do profeta. Mas o que nós podemos aprender com isso, né? Muitas vezes a gente, antes de colocar a nossa vida, né, segundo o texto, né, tentar trazer algo para nós, a gente pode ver essa virtude em muitas pessoas que já estavam na Bíblia, homens de Deus. E eu trouxe aqui alguns exemplos, né, sobre a soberania de Deus e a confiança real em Deus, né? Porque o caminho que Deus nos trilha, ele é um caminho que deve ser seguido com confiança em Deus. E nós devemos entender que o caminho de Deus é o melhor para as nossas vidas. A gente pode ver isso na vida, por exemplo, de Jó, de José, Moisés, Josué, até mesmo Davi e Salomão. Vemos que os planos deles nem sempre foram os planos que foram concretizados, mas sim Deus transformando seus sonhos e planos, seus destinos, no sentido de para onde eles iriam, né? Não o seu destino do destino, mas para onde eles eram destinados a ir segundo Deus e como que isso se fez e se cumpriu na vida deles. Tudo tem a ver com soberania de Deus. E olhando para esse princípio de soberania de Deus, de como Deus tem os seus planos maiores do que os nossos e se faz cumprir em nossas vidas através da sua graça e soberania, nós temos algumas lições que nós podemos tirar de tudo isso. Primeiro, é que devemos sempre lembrar que o nosso coração é enganoso. Os planos de Deus são bons e incorruptíveis. Por isso que nós devemos entender que o plano de Deus sempre é o melhor para nós. Porque o coração do homem é enganoso. Muitas vezes a gente pensa que certos planos foram dados a Deus para nós, certas vontades e tudo mais. Pode ser até que sim. Quantas pessoas, Deus
ele coloca no coração da pessoa certas coisas que são para a glória dele, que são realmente plano de Deus que têm sido colocados em nossas vontades para que sua vontade se cumpra. Mas nem sempre a nossa vontade, os nossos planos são os planos de Deus. Porque o nosso coração faz planos, mas a resposta vem de Deus. E por que a resposta vem necessariamente de Deus? É porque os planos do homem são planos feitos sim, e podem ser até sido feitos olhando para glorificar a Deus. Mas o coração do homem, corrupto e pecaminoso como ele é, ele simplesmente pega algo e ele distorce. E isso acontece também com os nossos planos e as nossas vontades e os nossos desejos, os nossos sonhos. Mesmo que nós estejamos olhando para Deus, em certos momentos, se nós não nos atentarmos primeiro ao nosso coração e nos analisarmos, nós podemos simplesmente tirar o foco de Cristo. E assim nós iremos para a segunda lição. Nem sempre o plano de Deus é o mais confortável. Temos dores, teremos aflições, mas ao final de tudo isso, nós iremos ver a bondade de Deus em tudo. Cara, ninguém quer sofrer. Isso é uma realidade. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de passar por um problema. Mas se tem uma verdade que Deus nos mostra na Bíblia, é que nós teremos aflições no mundo, sim, e nós teremos dores em nossa vida, sim. Nós iremos passar por coisas das quais irão nos afligir, irão nos machucar, mas em tudo que acontece e tudo que irá acontecer não sai do plano de Deus. Coisas até mesmo muito terríveis, como por exemplo uma doença, uma perca de um familiar, um plano frustrado até mesmo, mas tudo tem um propósito. Deus em tudo move a sua mão e com graça e amor e bondade Ele muda o nosso coração através das coisas que acontecem, por mais que elas possam ser doloridas. E para finalizar, para finalizar as lições, né, que a gente aprende com isso, é que a confiança em Deus é de uma fé inabalável e deve ser de uma fé inabalável. Porque a nossa confiança, ela tem que ser total. Muitas vezes a gente crê que Deus é soberano, que Deus é bom, mas a gente não age de acordo. E isso não é fé, não é fidelidade, não é uma fé completa. Nós devemos agir de acordo com essa palavra. De agir de acordo com a confiança que nós temos de que os planos de Deus são maiores do que os nossos e de que tudo que Ele faz, até mesmo quando ele faz alguma coisa que para nós seja dolorida, isso também é graça de Deus. Da mesma forma em que a água cai do céu, a neve cai e dá frutos, né? Faz com que a terra fecunde, dê seus frutos. A palavra de Deus, ela também é designada para onde Ele quer e nada sai do controle dele. Isso é uma verdade que Deus nos dá, é uma verdade da Bíblia. E o nosso coração, corrupto como é, muitas vezes levanta deuses, levanta coisas que tiram Deus do centro do nosso coração. E é muito comum que isso aconteça, né? Mas é importante nós lembrarmos que a confiança plena em Deus e nos seus planos e confiança na vontade dele sendo o melhor para nós é o que mostra realmente a nossa confiança e tanto o querer como efetuar de Deus em nós. E isso é muito lindo. Para finalizar, queria falar um pouco sobre como isso se mostra na vida, porque muitas vezes a gente percebe que as coisas de certo ângulo não fazem muito sentido, né? No começo a gente falou, né? Que ângulo, né, que a gente está olhando exatamente disso, e a gente vê através da Bíblia o que Deus quer falar conosco realmente, né? E lá no livro de Eclesiastes, onde o grande mestre, né, ali o mestre, né, o sábio daquele texto, que muito provavelmente é Salomão,
ele vai mostrar que a vida vista a partir da perspectiva humana e realista resultará somente em um pessimismo. Mas ele oferece a esperança por meio da obediência, da humildade e da fidelidade real a Deus, até que o dia do julgamento final chegue. E dentro desse livro ele vai trazer vários questionamentos sobre a vida. Ele vai até o fundo de muitas coisas. Essa questão de deuses e ídolos que muitas vezes fazem com que a gente siga as nossas vontades e não creia na vontade de Deus, que é soberana, que a gente não vê, mas a gente deve crer que Deus está nos guiando. Ele mostra isso indo ao fundo de todas as coisas. Então ele consegue sabedorias como ninguém na Terra. Ele se frustra, ele vai para os prazeres, e no texto fala que ele não se negou nenhum prazer sequer. Então ele foi até o fundo dos prazeres, da comida, da bebida, dos amores carnais, e ele se frustra e vê que aquilo também não fazia sentido. E depois ele vai e trabalha, consegue bens, junta muitas riquezas, e ele vê que também não faz sentido, porque ele morreria e o sucessor dele talvez não teria tanta sabedoria quanto ele. Mas algo ele nos ensina ao final deste livro. Se há dúvida em seu coração sobre a vida, as coisas, o mundo, a sociedade, pare. Você está olhando do ângulo certo? Não faz sentido, nada faz sentido embaixo do sol. As coisas só fazem sentido se olharmos para o que está além do sol. Nossa dor, nosso sofrimento, nossas alegrias e nossos choros, os sonhos frustrados e os sonhos conquistados, as pessoas que amamos e vivem conosco, e a ida das que amamos, mas que não estão mais conosco. O comer, o beber, o trabalhar e o descansar. Tudo, mesmo que o nosso coração tenha a mais pura o mais puro querer e a mais pura intenção, pare. Você está olhando com os olhos que Deus quer que você olhe? Você está olhando no ângulo certo? Veja se Deus ocupa em você o seu devido lugar. Confie, descanse, lembre-se, não sabemos o caminho, mas conhecemos quem está a nos guiar. Deus é soberano. E nessa noite que nós possamos estar confiando em Deus e pensando, nós analisando através da Bíblia, nós somos salvos, ou pensar na nossa salvação em si. Eu creio em Deus realmente, eu tenho crido em Deus com todo o meu coração, e lembrar que os nossos planos são falhos, que nós vamos ter aflições sim, mas que Deus nos guia através da sua vontade. E tudo isso tem um fim, que é para a glória dele. Que nós possamos estar querendo isso e almejando. Viver de acordo com a vontade de Deus. E não só viver pensando que o que nós iremos ter e nós iremos conquistar será de acordo com o que Cristo quer. E o que eu não conquistei, Deus não quis. Não! Creia que você irá viver espalhando não somente o que você conseguiu por Deus, mas sim o que Deus dá, que é a salvação. Espalhando essa notícia maravilhosa, que é a graça de Deus ter nos alcançado, apesar do nosso coração corrupto, apesar de nós termos traído a Deus, apesar de nós levantarmos todos os dias altares que não são para Deus em nossos corações. Que nós possamos confiar plenamente em Deus e crer que o caminho dele é o perfeito. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e que essa palavra possa estar moldando e mudando o seu coração. Deus abençoe vocês. Até sábado, galera. Tamo junto.